Fala, povo do meu canal. Então, a ideia é você ter um apanhado agora para o Enem, fazendo questões por episódio. Quer dar uma olhadinha? De olho na vinheta. A ideia agora é trabalhar por episódios. Vou fazer 10 episódios para fazer um apanhado geral do Enem. Só que antes disso eu te peço, dê seu like, aperta o sininho para as notificações, compartilha esse vídeo com a rapaziada e, por favor, se inscreve no canal. Isso dá uma força gigantesca para a gente ter toda a ideia para o Enem em 10 episódios. Foi de boa, senhores? Tabinho, e aí? O primeiro episódio já estou mostrando aqui. Você vai trabalhar com sistema coloidal. Como assim, André Fabiano? Cara, na sua vida você trabalha ou com mistura homogênea ou com mistura heterogênea. Mistura heterogênea. Você tem lá suspensões que você consegue ver o tamanho da partícula, você consegue ver duas fases. Mistura homogênea, Binho. Eu consigo ver uma única fase onde o soluto consegue se dissolver. Claro que aí você tem os tipos de soluções. Mas aí, quando você trabalha dispersões, você vai ter 3 classificações. Uma que você chama de suspensão, que você consegue ver o tamanho da partícula. Até posso dizer para vocês, é maior que 1000 nanômetros, isso por definição de literatura. Quando você pega a solução, tamanho do disperso, sabe, solzinho, que você consegue dissolver, menor que 1 nanômetro. E aí, quando você pega um sistema que parece uma solução, mas não é, uma falsa mistura homogênea mais heterogênea, por exemplo, o seu sangue, você tem um disperso entre, que eu chamo de P, de partícula, entre 1 e 1000 nanômetros. Aí você chama de sistema coloidal. Binho, dá um exemplo de coloide. Acabei de falar. Sangue, maionese, aminoácidos, se você pensar um pouquinho mais, proteínas. Poxa, Binho, eu não sabia disso. Tintas, gelatina, fumaça. Então, cara, o sistema coloidal cai muito, muito em prova. Só que você trabalha muito mais soluções e acaba esquecendo dessa parte, que é uma falsa solução. Tá, Binho, eu quero ver o exercício. Então, meu amigo, de olho na tela. Os coloides formam um sistema químico de relevante importância. Seu estudo fornece classificações para sistemas como gelatina, espuma e neblina. Sistema que estes que não se encaixam como misturas homogêneas e nem como misturas heterogêneas, tradicionais devido ao tamanho das partículas dispersas. A separação dos sistemas coloidais pode envolver fatores elétricos devido à atração das cargas micelares em um meio com polos negativos e polos positivos. Um aminoácido como a leucina, cuja estrutura está apresentada a seguir, pode apresentar-se carregado quando a sua exposição em meio ácido ou básico. A modificação do pH do meio irá interferir de que maneira? Então, olha só. Cara, vamos lá. O texto ali fala que você tem um coloide que não pode ser mistura homogênea nem heterogênea. Não, você trabalha. Cara, quando você classifica o sangue é um coloide. E classificando o sangue, você classifica como mistura heterogênea. Você tem uma falsa solução. Porque se você colocar em ultramicroscópio, você vai conseguir separar de certeza o plasma das plaquetas. Numa ultracentrífuga, você vai conseguir ver a parte sólida do sobrenadante, que eu trabalho com plasma, isso no sangue. E o sangue é uma mistura heterogênea. E por centrifugação você consegue separar por diferenças de densidade e por solubilidade, por não conseguir se misturar. Sacou a ideia? Pô, bem, agora comecei a encaixar a ideia. Então, para você ter uma noção, o coloide, você tem uma partícula entre 1 e 1000 nanômetros, que é uma mistura heterogênea, a gente classifica assim. Tudo bem que o texto fala uma coisa, mas aí você tem alguns exemplos no texto, que você trabalhou ali fumaça, neblina, assim por diante. Ok, Binho? Ok. Tá bem agora. Já que eu sei separar solução, que a partícula é menor que 1 nanômetro, não sabia disso, Binho? Então, por favor, você vai ter que saber. Quando você pega misturas, tanto homogênea quanto heterogênea, você vai ter que lembrar disso. Na mistura homogênea, você tem soluções. Que soluções você tem? O disperso ou a partícula menor que 1 nanômetro, aí você tem misturas heterogêneas que você tem. Claro, a mais visível, que é a dispersão grosseira, e você tem o sistema coloidal, onde a partícula do sistema coloidal fica entre 1 e 1000 nanômetros. E se você pegar a suspensão, maior que
1000 nanômetros ou nanômetros. Aí você que sabe, do jeito que você vai classificar, é contigo, meu amigo. Eu só quero você sendo aprovado no Enem. Ok? Beleza, Binho. Então vamos lá. Eu quero fazer uma separação. Separação por cargas. Então assim, ó, você pode ter um sistema já com cargas ou você pode preparar previamente esse meio para deixar com cargas. Como assim, Binho? Alterando o pH, foi isso que o texto falou. E ele quer saber justamente isso. Quando você altera o pH da leucina, que é um aminoácido, como é que fica, Binho, a ideia da carga para separar? Gente, assim, ó, se eu quero deixar com carga e eu quero separar por carga, eu preciso de um gerador, eu preciso de uma diferença de potencial, eu preciso de uma DDP, onde eu vou ter um eletrodo positivo e um eletrodo negativo. Para quê, Binho? Para conseguir afastar os dois que eu preciso. Ou vai para o eletrodo negativo ou vai para o eletrodo positivo. Depende do pH que você trabalhar. Eu quero separar a leucina, eu faço isso. Eu vou preparar ela em positivo e negativo. Tá, Binho, como é que eu faço isso? Então é bem fácil, gente. Vamos lá. Primeiro, separação por cargas, eu preciso de um gerador. Isso é lá na física, você já tem a noção. Polo negativo e polo positivo. Lembrando que aqui você tem o sentido real da corrente elétrica, saindo do polo negativo para o positivo, sabe disso, é bem fato. Bem, eu saio do negativo e vai para o positivo. Ok, beleza, que eu já sei, bem. Sentido real, sentido convencional é outra coisa na física, que a corrente elétrica segue os mesmos sentidos de cargas positivas, aí você vê na física, tá, gente? Aqui é química, sentido real. Então, bem, olha só que legal. Negativo vai pegar o corpo positivo que você deixou positivo. Só que como é uma reação redox, alguém vai receber esse elétron, vai catar esse elétron, no polo negativo você vai ter o catodo, porque isso aqui é meio que forçado, é você meio que zerar a carga forçado, como se fosse eletrólise, aí você volta um pouquinho na ideia de eletroquímica, saber o que é uma pilha, o que é uma eletrólise, é bom você ter uma noção disso, tem aula no canal, então não precisa te preocupar com isso. Binho, alguém vai reduzir, vai catar elétron, você vai ter uma separação por cataforese. Sacou a ideia? Por isso que a gente chama de eletroforese. Eu botei separação por carga, mas eletroforese deixa mais para o ensino superior. Mas aí você tem a cataforese. Perfeito? Joia? Foi de boa, senhores? Ok. Binho, e o negativo? O negativo vai oxidar. E sempre que oxida, não importa se é pilha ou se é uma eletrólise, sempre que oxida é o anodo. Tudo bem que aqui é o polo positivo porque você está dando elétron para o polo positivo. Lembra que quem se movimenta é o elétron, gente. Então você vai dar elétron para o polo positivo, você vai ter a anaforese. Então, sempre que você quiser separar por cargas um coloide, você vai lembrar de eletroforese, eu não coloquei aqui só para ter uma noção mais para ensino superior, mas o cátion vai ser cataforese e o ânion que você vai deixar carregado vai ser anaforese. Foi de boa, senhores? Tá bem, aí como é que eu faço? Então, fazer o seguinte, olha para a questão para você entender o que está pedindo. A modificação do pH do meio vai interferir de maneira que... Então, crianças, olha só. A questão fala da interferência do pH. Vamos lembrar um pouquinho. Se você deixar o pH próximo de 7, aquela espécie que você está analisando vai ficar neutro. Eu preciso de cargas. Ou para anaforese ou para cataforese. Ânion, anaforese. Cátion, cataforese. Ajuda muito isso em prova, tá? Macetezinho bom, gente. Bem fácil. Amigo, se eu deixar o pH próximo de 7... não vai ter interferência, pelo menos para a questão. Agora, se eu deixar maior que 7, para um pouquinho. O que é o pH maior que 7, a temperatura de 25 graus Celsius, aquela coisa toda que você já estudou em potencial hidrogênio iônico e hidroxilo iônico, que é pH e pOH. Se ficar maior que 7, o meio está básico. Se o meio ficar básico, Binho, você tem excesso de hidroxila, lembra disso. E excesso de hidroxila, obviamente que vai pegar este aminoácido que é a leucina, e vai atacar quem, Binho? Vai atacar o H+, ok? Tá bem, atacando o H+, o que você faz? Amigo, você está tirando esse hidrogênio, consegue perceber? Está tirando o hidrogênio e indo para a água. Ou seja, você está desprotonando esse aminoácido. Então vamos guardar. Binho, sempre que você pegar a hidroxila, pH maior que 7, porque potencial hidrogênio iônico maior que 7, o meio fica básico, então você tem um pH maior que 7, a hidroxila vai buscar o hidrogênio, vai desprotonar esse aminoácido na parte do ácido carboxílico, lembrando que aminoácido tem a parte do ácido carboxílico e tem a parte do grupamento amina, então você tem que lembrar disso como bom vestibulando. Tirei, formou a água, deixou a carga negativa, desprotonou,
deixando com o corpo negativo, vamos lembrar bem. O corpo negativo vai para o polo positivo, sofre anaforese. Beleza? Isso se você deixar o pH maior que 7. Foi de boa, senhores? Tranquilo, bem. E agora, bem, o caso 2. Se eu deixar o potencial hidrogeniônico menor que 7. Se você deixar o potencial hidrogeniônico menor que 7, quer dizer o quê? Que o meio está ficando ácido. Você tem hidrogênio positivo. Na verdade é o hidrônio, mas vamos trabalhar com o básico do básico. Cara, eu sendo hidrogênio positivo, bem, eu não posso tacar o ácido. Você vai lá e, por teoria, ácido e base de Lewis, ou até mesmo de Bronsted-Lowry, não tem problema nenhum, você tem este cara aqui, esse H+, recebendo um par de elétron, ou o ácido doando um próton para o composto do grupamento amina. Bem, porque ele tem par de elétron? Sim. Doador de par de elétron para Lewis, você tem uma base. Doador de próton, você tem um ácido para Bronsted-Lowry. Sacou a ideia? Então você vai se ligar nisso aí. Então, bem, o ácido vai atacar o grupamento amina, que são bases de Lewis, guarda isso, o grupamento amina são bases de Lewis, e vai deixar a amina protonada. Vai deixar com excesso de positivo. Deixando com excesso de positivo, amigo, ele vira um cátion. Aí você já sabe, você separa por cataforese. Então, dependendo do pH, é assim que a gente trabalha no laboratório. Dependendo do pH, ou você vai ter uma anaforese ou uma cataforese. Aí você consegue separar esse aminoácido. Perfeito? Tá bem, o que a questão pede? Olha para o texto. Letra A. Quando o pH for superior que 7, o aminoácido vai adquirir carga negativa devido à desprotonação do ácido carboxílico e sofrerá uma anaforese. Olha para mim. O texto, a letra A, fala isso aqui, ó. Se você deixar o pH maior que 7, o aminoácido vai ter carga negativa, porque, bem, o ácido carboxílico vai desprotonar e com essa carga negativa você vai sofrer uma anaforese. Vamos ler a letra A de novo, Binho? Vamos embora. Quando o pH for superior a 7, o aminoácido adquirirá carga negativa devido à desprotonação do ácido carboxílico e sofre uma anaforese. Olha para mim. pH maior que 7, desprotona, anaforese. Carga negativa. Binho, a letra A correta? Letra A correta. Tá bem, mas eu quero ver a gestante para poder entender toda a jogada. Vai para a letra B. Quando o pH for muito próximo de 7, o aminoácido vai adquirir carga positiva e negativa. Já para por aí. Próximo de 7, gente, é neutro. Não vai para lá nem para cá, claro, aqui nessa situação, tá? Então vamos deixar quietinho assim a letra B, joga fora. Letra C. Quando o pH for inferior a 7, o aminoácido vai adquirir carga negativa devido à desprotonação. Para um pouquinho. Quando for inferior a 7, o aminoácido vai sofrer carga positiva, ele vai virar carga positiva porque você está protonando ele. Então, bem, deixa eu olhar de novo a C, olha a C. Quando o pH for inferior a 7, o aminoácido vai adquirir carga negativa. Não, né, bem, carga positiva, então essa é falsa. Letra D, olha para a tela. Quando o pH for superior a 7, o aminoácido vai adquirir carga positiva. Quando o pH for superior a 7, o aminoácido vai ter carga positiva? Não é bem negativa. Então olha para a letra D de novo. Quando o pH for superior a 7, o aminoácido vai adquirir carga positiva. Não, né, senhores? Negativa, né? Beleza, bem. Vamos continuar? Letra E. Quando o pH for inferior a 7, o aminoácido vai adquirir carga negativa. Quando for inferior a 7, carga negativa. De novo? Não, só que faltava, né? Então, senhores, a correta é a letra... Boa, bem, letra A. É isso, gente? Então, assim, não tem mistério, cara. O que você teve que ter noção aqui. Protonação, desprotonação, reação, pH, trabalhar potencial hidrogeniônico, hidroxiliônico, é isso que você tem que fazer. Tá bem, o que eu tenho que fazer agora? Agora você parte para o episódio 2, que tem mais exercício. Eu fui. O quê? Estou aqui. Também quero estudar. Eu quero mais.